Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo uma direção de Deus. Todos os dias iniciamos o nosso devocional, na certeza de que Deus está conosco, na certeza de que esse dia que está surgindo é o dia que o Senhor preparou para nós. Vamos juntos começar esse dia, sendo alimentado pela palavra de Deus, sendo alimentado por aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos coloca de pé, é a palavra de Deus que nos traz o alimento necessário para nutrir a nossa alma, o nosso espírito e também o nosso corpo. Afinal de contas, a palavra de Deus é o maior alimento que temos. Então seja bem-vindo. Vamos juntos começar o nosso dia na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Bom dia, Marisa. Deus te abençoe, querida. Bom dia, Gi. Deus te abençoe. Bom dia, Karine. Deus te abençoe. Bom dia, Rê. Bom te ver por aqui. Deus te abençoe. Bom dia, Irla. Deus te abençoe. Vamos chegando. Vamos começar o nosso devocional. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, como me abençoou quando eu estava fazendo ela, e eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso, esse momento que vamos estar juntos aqui. Bom dia, Zaguete, meu amigo, Deus te abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vamos começar. Obrigado, Gi. Obrigado, Irla. Eu sempre pergunto, né, gente, todo dia, mas é porque já teve casos de eu começar o devocional, ninguém está escutando e ninguém falou nada e eu fui embora, fui falando, então eu sempre gosto de me certificar antes, né? Tecnologia tem as suas bênçãos, mas também às vezes falha, né? Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Rose, Deus abençoe. Vamos chegando. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a questão da escolha. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a questão de escolhas, né? A gente escolhe como a gente quer viver. A forma que você está vivendo é resultado de uma escolha que você fez. Uma escolha que você fez. Quem hoje, por exemplo, vive casado é porque escolheu viver casado com essa pessoa. Quem hoje trabalha num determinado trabalho escolheu viver nessa profissão. Enfim, a gente vive, bom dia, Ana, como consequência de escolha que fazemos. Mas existe uma das escolhas na vida que eu particularmente considero a mais importante para você viver bem. É possível viver bem, eu não sei se você sabe disso, mas é possível viver bem. É possível viver uma vida mais leve. É possível você viver uma vida com expectativas, com esperança. É possível você viver uma vida mais tranquila. Bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. É possível. É possível. E viver uma vida bem, viver uma vida leve, viver uma vida um pouco mais tranquila, é questão de escolha. É questão de escolha. Aí você vai falar, mas pastor, como assim? Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, de repente vem alguma notícia ruim, vem alguma coisa que não foi legal,
algum acontecimento e a minha vida que estava bem, ela se desestrutura. Sabe, queridos, a gente precisa manter algumas coisas na nossa vida inabaláveis. Por exemplo, a fé é uma delas. Devemos escolher e devemos manter a nossa fé em Deus de forma inabalável. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mira, seja bem-vinda. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas acham que viver uma vida com Deus, viver uma vida de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, vai te ausentar de problemas e desafios da vida. Isso é um engano. Vida com Deus é uma vida boa, é uma vida que te dá fôlego para viver, é uma vida que te faz enxergar as coisas de uma outra forma, é uma vida que você pode viver em paz, porém, tem as suas demandas, seus desafios e os seus problemas. A questão não é a ausência do problema, a questão é como você encara os desafios e os problemas da vida. Todos nós temos problemas, eu já falei isso aqui, todos nós. Todos, não tem um sequer no mundo que não esteja passando por um problema. A diferença das pessoas é como elas encaram esses problemas, como elas encaram as questões e as demandas da vida. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Querer viver bem é uma escolha. Querer que o seu casamento, por exemplo, dê certo é uma escolha. Querer que a sua profissão vá bem, que você... é uma escolha. Você querer viver bem, querer viver em paz, é uma escolha. É isso que precisa ficar muito claro. Muito claro. Bom dia, Tá? Seja bem-vinda, querida. Então, escolha viver bem. E hoje eu quero falar sobre uma das escolhas mais importantes que eu considero na vida de uma pessoa. E é uma escolha muito necessária para que você possa continuar vivendo bem, independente das circunstâncias da vida. Independente das circunstâncias da vida, daquilo que te acontece, daquilo que de repente vem diante de você, independente de tudo isso, você pode escolher viver com esperança. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Viva com esperança. Bom dia, Norimar. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda, queridas. Deus abençoe. Viva com esperança. Queridos, a esperança é uma coisa fundamental e é um dos maiores combustíveis que nos faz viver bem. Um homem e uma mulher que perderam as esperanças pararam de viver. Grave isso. O homem e a mulher que perderam as esperanças na vida pararam de viver. Estão, na verdade, sobrevivendo, não estão mais vivendo. Então, escolha a partir de hoje, se você já não vive assim, escolha viver com esperança. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. E eu quero começar lendo com vocês o livro de Salmos, capítulo 146, versículo 5. Salmos 146, versículo 5, que diz o seguinte: como é feliz, olha isso, como é feliz ou bem-aventurado é aquele cujo auxílio, a ajuda, o sustento é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no nosso Deus. Olha o que o salmista Davi escreve nesse Salmo 146, versículo 5. Como é feliz ou bem-aventurado é, cujo auxílio é o Deus de Jacó. Como é feliz o homem e a mulher que sabe que a sua vida está nas mãos de Deus.
Como é feliz o homem e a mulher que sabe que depende da ajuda de Deus, do sustento de Deus, da boa mão do Senhor sobre a vida dele. E como é feliz o homem e a mulher que tem a sua esperança no lugar certo, a sua esperança que é respondida, a sua esperança que te movimenta, ou seja, a esperança está no Senhor, o seu Deus. Então, um dos princípios da felicidade, da alegria, de viver uma vida leve, é entender que a sua vida está nas mãos de Deus e a sua esperança é nele. Muitas pessoas desse mundo que vivemos colocam a esperança na economia, colocam a esperança no governo, colocam a esperança nos seus recursos, colocam a esperança nos seus amigos. Por isso o mundo vive frustrado, por isso o mundo vive triste, por isso o mundo vive doente, porque a sua esperança não está alicerçada no único que pode corresponder essa esperança, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Gislaine, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Entenda uma coisa, o que significa esperança? O que é esperança? É expectativa, é aguardar, é esperar que dias melhores virão, que algo novo irá acontecer. Sabe, queridos, todo dia, eu vou confessar uma coisa para vocês. Todo dia eu tenho a sensação dentro de mim, todo dia quando eu acordo, que algo novo e extraordinário vai acontecer nesse dia. Não pelas minhas forças, não pela vida que eu levo, não pelos recursos que eu tenho, não pelas coisas, não. Por causa do Deus que eu sirvo, por causa do Deus que me coloca em sua presença todos os dias. Então todos os dias para mim é aquele dia que eu falo, nossa, hoje é um dia extraordinário. Hoje será um dia onde Deus operará na minha vida. Hoje é um dia onde eu tenho certeza que as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Como é que você acorda? Como é que você acorda? Acorda cheio de esperança. Acorda cheio de expectativa. Porque quando você acorda assim, você começa a ver em detalhes o agir de Deus na sua vida. Sabia que Deus age na sua vida todos os dias e de forma cirúrgica, cuidando de todos os detalhes da sua vida, como Ele está fazendo agora. Ele te trouxe aqui nesta manhã para ouvir essa palavra, para que essa palavra penetre o seu coração, para que essa palavra te dê um fôlego novo de vida, para que essa palavra te renove e te faça viver um novo dia hoje extremamente abençoado por Deus. Viva com esperança. Queridos, a esperança é a motivação que precisamos para viver, para vencermos os dias, principalmente quando esses dias são dias maus. Eu conversei com uma pessoa essa semana, eu atendi uma pessoa, que a pessoa disse para mim, pastor, eu não consigo sair da cama para ir trabalhar. Sabe, queridos, isso me entristece tanto, porque o que eu mais desejo na vida é ver você bem. É ver você bem, é ver você vivendo em Deus, é vendo você tendo um relacionamento com Deus, é ver você tendo uma vida abençoada, estruturada. Então, quando uma pessoa vira para mim e diz, pastor, eu estou passando por isso, eu estou tendo dificuldade de levantar de manhã e acordar porque mais um dia e ter que voltar para aquele trabalho, eu entendo, existem as dificuldades da vida, existem momentos da vida mas a gente precisa olhar para as situações da vida de forma esperançosa. Entenda que tudo na vida passa, tudo. A nossa vida está passando. Agora, o que não passa é o amor de Deus.
O que não passa é a misericórdia de Deus. O que não passa é o auxílio de Deus, a ajuda de Deus sobre a sua vida. O que não passa é a soberania de Deus sobre a sua vida. O que não passa é a palavra de Deus. A própria palavra diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece firme, fiel. Então, queridos, viva com esperança. Bom dia, Cláudia. Deus abençoe, querida. Bom dia, Thalitinha. Deus abençoe, Thalita. Sejam bem-vindos. Então, viver com esperança é uma escolha. Escolha viver bem, queridos. Escolha viver feliz. Escolha viver com a esperança em Deus. Escolha viver com a expectativa alta em Deus. Entenda que aquele que é seu Pai, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano. Ele te conhece por completo. Viva com esperança. Sabe, Deus todos os dias nos convida a viver com esperança. Entenda isso. Quando você acorda de manhã, é Deus que te acordou, que renovou sobre você o fôlego de vida e está te convidando para viver mais um dia cheio da sua graça, mais um dia cheio do seu favor, da sua unção. Deus nos convida toda manhã a viver com esperança. O que significa isso? Com grandes expectativas de que o melhor de Deus está pronto para a sua vida, está sendo preparado para você viver. Que o melhor de Deus vai chegar, que o melhor de Deus vai acontecer. Sabia que você ainda não está vivendo tudo aquilo que Deus tem para você? Deus tem mais. Deus tem mais. A palavra de Deus diz que aquilo que os nossos olhos não viram ainda, aquilo que os nossos ouvidos ainda não escutaram, aquilo que ainda não penetrou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Creia nisso. Aumente o nível da sua expectativa, aumente o nível da sua esperança, porque aquele que fez promessas para a sua vida é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, viver com esperança é uma escolha. Bom dia, Pai. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Viver com esperança é uma escolha. Viver bem, viver uma vida leve é uma decisão. É uma decisão pessoal. Acorde de manhã cheio da graça, do favor de Deus, da esperança renovada, da expectativa em Deus. Tenha certeza que você, vivendo assim, o seu dia será um dia mais leve. Sabe, existe uma promessa que nos enche de esperança todos os dias. Eu falei dessa promessa ontem, eu vou repetir aqui hoje. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse alguns dias, ele não disse de vez em quando, ele disse todos os dias. Isso já é um grande motivo para você já acordar com esperança. Então escolha viver uma vida esperançosa, uma vida de esperança, uma vida onde você sabe que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que cuida de todos os detalhes da sua vida. Entenda que tudo que é importante para você é importante para Deus. Deus quer te ver bem, Deus quer te ver de pé, Deus quer te ver alegre. O salmo que lemos no início desse devocional, o Salmo 146, versículo 5, diz como é feliz, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer extremamente feliz. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, ou seja, ele sabe que o seu sustento vem do Senhor.
Ele sabe que a sua provisão vem do Senhor. Ele sabe que quem te colocou de pé nessa manhã é o Senhor. Ele sabe que quem vai te tirar desse problema, de repente, que você está enfrentando é o Senhor. Ele sabe que os dias melhores virão, porque é o Senhor que está preparando. Ah, queridos, viva com esperança. E eu separei aqui algumas coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar a ter uma vida com esperança. Como você pode ter uma vida com a esperança ativa? Sabe, eu sempre gosto de citar Jacó aqui. Eu falei ontem, Jacó perdeu tudo em um dia. Só não perdeu a esperança e a fé. Porque a esperança e a fé caminham junto. A esperança e a fé caminham junto. E uma das frases que Jacó disse, que eu falei ontem, que confirma a sua esperança, é que ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, eu sei quem é por mim. Eu sei quem é o meu auxílio, o meu socorro bem presente. Eu sei quem é Deus na minha vida. E um dia se levantará ao meu favor. Essa foi a frase de Jacó no ápice da sua crise, do seu problema, da sua doença, da sua perda. Ele disse eu sei, ele não disse eu acho. Ele não disse eu simplesmente imagino que vai acontecer, não. Jacó tinha uma certeza, uma convicção. Ele disse eu sei que o meu Redentor vive, que aquele que me criou vive, que aquele que criou os céus e a terra vive, que aquele que é soberano vive. Eu sei. E ele se levantará ao meu favor. Ou seja, eu sei que eu vou sair dessa situação. Eu sei que dias melhores virão. Eu sei que aquele que prometeu é fiel. Eu sei que aquele que disse estou com você todos os dias é fiel. Jacó sabia disso. E você conhece a história de Jacó, o final dela. Deus o restituiu em dobro. Novos filhos, riquezas. Como anda a sua esperança? Como anda a sua esperança? Vocês estão comigo? E eu separei aqui pelo menos três coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar a viver uma vida com esperança. São decisões que precisamos tomar na vida para que a gente possa ter uma vida com esperança. Para que a gente possa ter uma vida carregada com esse combustível que nos movimenta, nos faz continuar, nos faz prosseguir, que chama esperança. Bom dia, Vânia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Primeira coisa, querido, para você ter uma vida com esperança, decida confiar em Deus. Bom dia, Samara. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Decida confiar em Deus. Se você decidir confiar em Deus, você se enche de esperança, porque Ele jamais te frustrará. Você já esperou algo de alguém? Você já esperou algo de alguma situação e se frustrou? Eu já, diversas vezes. A própria palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. O homem é falho, o ser humano é falho, o ser humano tem suas limitações, o ser humano tem as suas fraquezas. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. O ser humano é falho. Por isso que Jesus, Deus, sabendo disso tudo, Ele diz: maldito é o homem que confia em Deus, confia no homem, não em Deus. Decida confiar em Deus. Isso é uma decisão sua. Eu decido confiar em Deus. Olha o que o Salmo 20
versículos 7 e 8 nos diz, preste atenção nesse salmo, é muito conhecido de todos nós, mas olha só. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Olha o que o salmista diz, alguns confiam em carros, cavalos, porque na época a figura de poder naquela época eram os carros do exército, eram os cavalos, que quanto mais cavalo o exército tinha, mais carros. Eles eram mais poderosos. Traduzindo para a gente hoje, alguns confiam no governo, alguns confiam no poder econômico, alguns confiam num homem, numa mulher que tem uma posição importante na sociedade. Alguns confiam nesse. E o que é que acontece com essas pessoas? Elas vacilam e caem. Porque confiar no ser humano, confiar nas circunstâncias que oscilam, acaba caindo. Por isso que Deus diz na sua palavra, maldito é o homem que confia no homem. A nossa confiança está em Deus. Bom dia, Elaine, querida. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Quer ter uma vida com esperança? Quer ter uma vida esperançosa? Confie. Decida confiar em Deus. Confiar em Deus é uma decisão. Confiar em Deus é uma escolha. Entenda que Deus sempre nos convida a ter esperança confiando nele, nas suas palavras, naquilo que ele falou, naquilo que ele faz. Deus jamais se decepcionará. Tenha certeza que você jamais se frustrará quando você coloca a sua expectativa em Deus, quando você coloca a sua esperança em Deus. Então, você decide viver com esperança? Amém. Primeira decisão que você deve tomar para que você possa ter uma vida de esperança, decida confiar em Deus. Entenda uma coisa, quem vive com esperança, grave isso que eu vou dizer, quem vive com esperança são aqueles que têm uma palavra de Deus sempre para esperar. Espere na palavra, espere na promessa, espere daquilo que Deus fala ao seu respeito. Espere daquilo que Deus tem para você. Isso é viver com esperança. Bom dia, Natanael. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Quem vive com esperança são aqueles que têm uma palavra de Deus para esperar, para viver. Caminhe sobre a palavra. Caminhe sobre a promessa e não sobre as circunstâncias da vida. Eu sei, os dias às vezes são difíceis, os dias às vezes são massacrantes, mas entenda uma coisa, querido, a esperança é provada exatamente nos dias difíceis da vida. A esperança, ela é provada exatamente nos dias difíceis da vida, quando a nossa confiança precisa ser forte e plena em Deus. Deus é o Deus da esperança. Deus é o Deus da expectativa, do recomeço, de novidade de vida. Quem você tem escolhido depositar sua confiança? Querido, esse mundo que vivemos, ele oscila todos os dias. A economia oscila, o governo oscila, os amigos oscilam, as circunstâncias oscilam, os nossos sentimentos oscilam, os nossos pensamentos oscilam, mas Cristo é rocha. Cristo está alicerçado para nos sustentar pela tua palavra. Então enche o seu coração de esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Olhe para o que Deus já fez na sua vida. Olhe onde você saiu e onde você está hoje. Onde você tem colocado a sua confiança? Se a sua confiança não está em Deus, você corre um sério risco de viver uma vida sem esperança.
e viver uma vida sem esperança, a sua vida ela perde o brilho, ela perde a razão, o motivo. Como eu disse no início desse devocional, o homem sem esperança, uma mulher sem esperança, eles estão mortos, eles não vivem, eles sobrevivem. Entenda uma coisa, quando confiamos em Deus, quando sabemos quem é Deus em nossa vida, nenhuma situação difícil é capaz de tirar a nossa esperança. Jó passou o que passou e jamais perdeu as esperanças de que o Redentor dele estava vivo e que livraria ele daquela situação. O que vai fazer você vencer os dias maus da sua vida é a esperança, é a confiança em Deus. Entenda que você não está nessa jornada da vida sozinho, sozinha, não. Deus está caminhando com você, te livrando, te protegendo, te guardando. Então, queridos, encha o seu coração de esperança e de fé. Amém? Segunda coisa, como podemos viver uma vida de esperança? Segunda coisa, escolha se alegrar todos os dias. Escolha se alegrar todos os dias. Romanos capítulo 12, versículo 12, parte A, diz assim: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Olha o que Jesus Cristo disse. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Presta muita atenção nessas palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse aqui. Tenho dito essas palavras. Ou seja, eu tenho dito essas coisas. Eu tenho dito essas palavras. Está aqui, ó. Eu tenho dito essas palavras. Estão registradas aqui. Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você tem noção do que Jesus Cristo disse? Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente às vezes passa por um versículo e a gente não consegue absorver esse versículo e entender na sua profundidade. Jesus está deixando muito claro que a palavra dele, aquilo que ele prometeu, aquilo que ele fala, aquilo que ele tem a respeito da sua vida, ele mesmo diz, o próprio Deus: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de bênção, de paz e não de causar dano, e planos de te dar um futuro. Jesus Cristo diz: eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês não seja meia boca, seja completa. Querido, decida viver alegre, feliz todos os dias, porque a sua felicidade, a sua alegria não tem a ver com as circunstâncias. A sua felicidade, a sua alegria tem a ver aonde você colocou a sua fé, aonde você colocou a sua esperança, aonde você tem a sua expectativa. Por isso que a palavra diz: a alegria no Senhor é a nossa força. Mantenha-se, decida viver alegre todos os dias. Ah, pastor, mas eu estou no olho do furacão, eu estou vivendo uma tempestade. Passe por ela feliz, passe por ela alegre, passe por ela com esperança. A situação já está difícil, você ainda fica triste, ela vai ficar pior. Ser feliz é uma escolha também. Viver alegremente é uma escolha também. Escolha viver alegremente. Entenda que essa alegria que Jesus Cristo está dizendo que vem através da sua palavra, daquilo que ele falou, daquilo que ele é em nós, não é uma alegria circunstancial, não tem a ver com as circunstâncias.
mas é uma alegria completa, uma alegria plena. Foi o que ele disse, para que a alegria de vocês seja completa. O que é uma alegria completa? É você ser alegre em todas as circunstâncias da sua vida. Tá doendo, mas eu estou alegre, eu estou feliz, eu sei que vai passar, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem é por mim, eu sei onde está colocada a minha esperança. Sabe, queridos, é uma alegria firmada no conhecimento de quem é Deus. Você sabe quem é Deus na sua vida? Você tem essa noção de quem é Deus na sua vida? Você sabe a sua identidade, quem é você em Deus? Você é filho, você é filha. Viva como filho, viva como filha. Viver uma vida de esperança é decidir ser alegre, mesmo quando as lágrimas insistem em escorrer dos nossos olhos. Entenda que ser alegre não tem a ver com sorriso. Não é andar sorrindo o dia inteiro. Não é isso. Sabe o que é viver alegre? Sabe o que é viver feliz todos os dias? É ter a certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas da sua vida. Eu vou repetir. Viver alegre, viver feliz, é ter a certeza de que Deus continua no controle de todas as circunstâncias da sua vida. E que Ele colocará tudo no seu devido lugar. Isso é viver alegre. Isso é viver feliz. Isso é escolher o caminho da vida, que é o caminho do testemunho, não da lamentação, como eu já falei aqui algumas vezes. A sua vida tem dois caminhos, duas opções para você viver. Ou você tem uma vida de testemunho do que Deus é Deus na sua vida, de que Deus é por você, de que Deus te ajuda, te sustenta, você reflete a glória de Deus para os outros. Ou você escolhe o caminho das lamentações. Você reclama de tudo, nada está bom para você. É uma escolha. É uma escolha. Às vezes eu atendo uma pessoa e ela fala: pastor, isso eu não vou fazer, isso eu não consigo fazer isso, eu não vou. Isso é uma coisa que não... Eu falei, é uma escolha que você está fazendo. Eu te falei, eu te dei o conselho pela palavra de Deus, estou aqui para te ajudar, vamos caminhar junto, mas a pessoa decide não caminhar, é uma escolha, não sou eu que vou forçar ela a fazer nada. É o que eu falei, queridos, entenda uma coisa, o que eu acho mais lindo de Deus é exatamente isso. Deus não nos obriga a fazer nada. Deus não nos obriga a fazer nada, pelo contrário. Mas Ele coloca diante de nós as opções, as escolhas, as decisões. O caminho a seguir, a direção a seguir. Agora, você que decide. Não é um pastor que vai decidir isso por você, não é um amigo que vai decidir isso por você. Quer ter uma vida de esperança? Decida viver uma vida de esperança. O que eu estou fazendo aqui nesse devocional de hoje é dando uma direção, dando um norte, dando um caminho. Agora é você que vai decidir o que você vai viver. Então escolha viver alegre. Ou seja, tendo a certeza de que Deus continua no controle da sua vida e que Ele colocará tudo no seu devido lugar. Isso é motivo de você estar sempre alegre e feliz. Terceiro e último ponto importante para a gente ter uma vida de esperança. Ter uma vida esperançosa em Deus. Relembre as vitórias que você já teve em Deus. Relembre as vitórias que você já viveu em Deus. Entenda uma coisa, querido. Relembrar não é se apegar ao passado e ficar vivendo só das vitórias passadas. Não.
Eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Relembrar é trazer à memória que aquele Deus que agiu no passado, aquele Deus que te deu livramento no passado, aquele Deus que te deu vitória no passado, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje na sua vida. Ele não muda. Você pode ter mudado, os seus sentimentos mudam, os seus pensamentos mudam, mas Deus não, Deus é imutável. Não há nada que mude o Senhor. Então, relembrar é você trazer na sua memória aquilo que Deus já fez por você. Veja de onde você saiu. Veja de onde Deus te tirou. Veja os livramentos que Deus já te deu. Lembre de coisas que Deus já te prometeu e cumpriu. Isso é relembrar as vitórias passadas. Bom dia, Santana. Seja bem-vinda, querida. Isso vai te ajudar a manter a esperança. Sabe, queridos, nós temos um profeta na história bíblica que é um profeta que sofreu muito, conhecido como profeta chorão, que foi Jeremias. Jeremias foi levantado por Deus no momento em que a nação estava completamente corrompida, completamente idólatra, adorando outros deuses. E Deus levantou Jeremias. E Jeremias profetizava por toda a nação. Ninguém estava aí para ele, ninguém ouvia ele, ele estava profetizando para o vento. E isso o entristecia muito, ele sofreu muito. Tanto é que nós temos o livro do profeta Jeremias e nós temos um outro livro escrito por ele, que é Lamentações de Jeremias. Imagina. Mas olha o que ele diz no meio desse caos que ele viveu. Lamentações, livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, só a parte A desse versículo. Olha o que Jeremias diz aqui. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele foi porque ele se lembrou de quem era Deus na vida dele. E ele se lembrou que quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, ele matou um leão e matou um urso. O gigante só era mais um. Então isso encheu o coração de Davi de esperança, porque ele lembrou das vitórias passadas. Ele lembrou de que Deus era com ele ali quando ele matou o leão, que Deus era com ele ali quando ele matou o urso, porque iam pegar as ovelhas. Queridos, você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida, mas traga à memória aquilo que Deus já fez por você, porque Ele fará de novo. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele te levará adiante. Te levará adiante. Sabe, é interessante como Deus trabalhou no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus enfrentava um desafio, quando o povo de Deus enfrentava uma grande luta, é impressionante que Deus, antes de dar a vitória para esse povo, Ele orientava esse povo a fazer memoriais, para que as outras gerações lembrassem de como Deus os livrou e procurassem por Ele nas novas situações. Quando Josué atravessou o Rio Jordão para conquistar a terra prometida com aquele povo todo, ele abriu, Deus com seu poder, como fez com Moisés, abriu o Rio Jordão e Josué passou com todo aquele povo o Rio Jordão a seco. Mas antes de fechar o Rio Jordão,
Deus pediu para Josué: separe 12 homens, 12 líderes da tribo. Peguem pedras e coloquem essas pedras lá no meio do rio antes de eu fechar as águas, para que isso seja um memorial, para mostrar o que eu fiz por vocês. Para quando seus filhos passarem por aqui e perguntarem: o que são essas pedras? Isso é um memorial que Deus nos livrou dos nossos inimigos, nos fazendo atravessar esse rio enxuto, aos pés secos. Deus construiu memoriais para que as pessoas se lembrassem do que Deus fez por elas. Precisamos ter esse hábito de anotar as vitórias que recebemos da parte de Deus. Queridos, eu tenho aqui, depois eu mostro para vocês a minha mesa aqui. Eu tenho aqui na minha mesa cadernos, blocos, que eu escrevo todos os dias. Os meus devocionais escritos que eu mando, inclusive eu já mandei, quem já recebeu, devocional por escrito. Eu mando uma palavra durante o dia, chamada Uma Palavra para Você, curtinha, que é para te alimentar, continuar te alimentando durante o dia. Eu tenho aqui um caderno onde eu coloco as vitórias que Deus me deu, as orações que eu faço. Queridos, crie um memorial. Crie um memorial. Esse memorial vai ser um incentivador, vai te manter com a esperança ativa. Volte para lembrar daquilo que Deus já fez por você. Esse Deus que esteve conosco no passado, Ele é o mesmo que está conosco hoje e nos ajudará nas situações mais desafiadoras da nossa vida. Entenda que a nossa esperança está na intervenção divina que Deus continua fazendo ao nosso favor. Sabe, queridos, quando olhamos para o túmulo vazio de Jesus, grave isso. Quando olhamos para o túmulo vazio de Jesus, toda a decepção, toda a dor daquela cruz se transformaram em glória, se transformaram em vida. Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. Estamos falando de um Deus vivo. Estamos falando de um Deus cuja morte não pôde vencer. Estamos falando de um Deus cuja morte não pôde o deter. Por isso a promessa, eis que estou convosco todos os dias, é a promessa de alguém que ressuscitou. É a promessa de um homem que está vivo. É uma promessa de um Deus soberano, que jamais perdeu uma batalha. Não é a sua que ele vai perder. Olhe para os feitos do Senhor. Olhe o que está escrito no Salmo 77, versículo 11. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Esse salmista estava passando uma grande dificuldade. Davi, um grande guerreiro, um grande rei, vivia perseguido, vivia em batalha. Mas cada batalha, cada coisa que ele ia enfrentar, ele dizia: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Lembre-se, queridos, a esperança, ela é a âncora da nossa vida. Quando a vida fica dura, escura, nós temos a esperança do nosso lado. Entenda que a esperança para o cristão é muito mais do que simplesmente uma expectativa. É confiar numa pessoa, num Deus vivo, fiel, que já te trouxe até aqui e vai te fazer chegar até o fim. Decida então hoje, queridos, viver com esperança. É uma escolha. Eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim:
que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou repetir. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Decida viver com esperança. Para isso, decida confiar em Deus. Decida viver alegre todos os dias e relembre das vitórias daquilo que Deus já fez por você. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Uma palavra que abençoou muito minha vida enquanto eu estava preparando. Eu tenho certeza que te abençoou muito. Grave essa palavra no coração. Decida, faça a escolha certa. Decida viver com esperança. Esperança é o nosso combustível como cristão. Esperança é o nosso combustível como filhos e filhas de Deus. Não importa o que você está vivendo, não se preocupe com isso. Deus é por você. Ative a sua esperança nele. Ele jamais se decepcionará. Jamais. Podemos viver uma vida mais leve. Podemos viver uma vida mais tranquila, cheia de esperança, cheia de expectativas naquele que ressuscitou, naquele que está vivo, naquele que vive por nós, em nós e conosco. Jesus é bom. Jesus é bom. E te ama profundamente. Jamais negocie esse amor. Jamais negocie a sua esperança. Jamais negocie a sua fé. São valores que você tem na sua vida, inegociáveis. Mantenha-se firme. Deus é fiel. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, para que Deus possa nos fortalecer ainda mais hoje, para vivermos um início de semana extremamente abençoado, para que possamos ver o mover de Deus nessa semana, para que possamos viver na presença daquele que é tudo para nós, e que a nossa esperança, a nossa fé estejam sobre Ele, alicerçada nele, na certeza que o Deus da esperança vai nos encher de alegria e de paz, porque confiamos nele. E vamos transbordar de esperança, para que a gente possa ser uma luz para outras pessoas. Nunca esqueçam, querido, nunca esqueça isso que eu vou falar agora. Existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam da sua alegria. Existem pessoas que precisam da sua esperança, da sua fé. Esteja bem para compartilhar. Esteja bem para ser uma luz, um farol nesse mundo que vivemos. Você foi chamado para isso. Entenda que a sua vida é um chamado. Algumas pessoas falam para mim, mas pastor, qual é o meu chamado? A sua vida é o seu chamado. Viva bem, viva com esperança, viva com expectativa, na certeza de que Deus é por você. Bom dia, dona Heloísa. Deus abençoe, querida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Estamos alegres, felizes pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por nos acordar. Não estamos aqui por vontade própria, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. Esse dia, esse horário, esse momento foi preparado e planejado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por nos acordar para ouvir mais da Tua palavra, ser alimentado por ela. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a esperança é tudo que precisamos, é tudo que temos
para viver uma vida mais leve, mais tranquila no Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, renova em nós a esperança, que é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É a certeza de que o Senhor está com os olhos atentos à nossa vida. Obrigado, Pai. Como é bom ter a certeza de que temos um Deus fiel, um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que mesmo diante de toda essa divindade, desse poder e glória, o Senhor se preocupa com cada um de nós. Por isso somos gratos, Pai. Somos gratos por esse amor, por essa misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensinou que viver na esperança é uma decisão. Viver com esperança é uma decisão. E que possamos realmente decidir confiar no Senhor, porque confiando no Senhor isso dará a nós esperança. Que possamos decidir viver alegres, felizes, independente do que estamos passando ou vivendo, mas a nossa alegria vem do Senhor. O próprio Senhor disse que a alegria nele está em nós e que a nossa alegria seja completa. Por isso, Pai, nos faça relembrar das vitórias, daquilo que vivemos no passado com o Senhor, dos milagres, dos feitos, para que possamos encher o nosso coração de esperança, porque sabemos que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que essa palavra produza em nós frutos do entendimento, que essa palavra produza em nós esperança, coragem, força para viver a cada dia na certeza de que o Senhor é por nós. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, por todos aqueles que estão online comigo agora. Eu te peço, Pai, visita cada um agora, de uma forma especial, de uma forma singular. Toca cada coração, cada alma, cada espírito. Faça o seu mover sobre essas vidas. Que eles possam verdadeiramente sentir a Tua presença. Que eles possam verdadeiramente sentir a alegria e essa paz que só vem do Senhor. Ah, Pai, eu não sei o que eles vivem, o que eles passam, mas eu sei que o Senhor é um Deus soberano e que está cuidando de todos os detalhes da vida deles. Por isso, Pai, eu te peço, os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e guardados pelo Senhor. Por isso, Pai, os livra de todo mal, os livra de toda tentação, os guarda, os protege, em nome de Jesus. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, que eles possam verdadeiramente ter uma vida extremamente abençoada. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, cheios da sua graça, da sua unção. Que eles possam iniciar essa segunda-feira cheios de esperança, cheios de expectativas, que coisas grandes acontecerão na vida deles, porque aquele que prometeu é fiel. Obrigado, Pai, eu os amo em Cristo, eu amo cada um deles e desejo de coração que a vida deles seja uma vida extremamente abençoada pelo Senhor. Obrigado, Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os guarda, os protege, os abençoa, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam ser cheios de esperança e tendo a certeza de que o Senhor é por eles. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, que esse nosso novo dia seja regado pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu favor, pela Tua bondade. Obrigado, Pai, que possamos vencer tudo aquilo que precisamos vencer hoje, que precisamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós e chegar ao final do dia e dizer obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês tenham aí uma semana extraordinária na presença de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. E que vocês possam desfrutar de um momento maravilhoso na presença de Deus. Mantenha a sua esperança de pé. Mantenha a sua esperança ativa. Tenha certeza que você jamais se frustrará em Deus. Mude o foco. Mude a expectativa. Tudo é por Ele, para Ele, com Ele. E por Ele todas as coisas são feitas.
Amém? Que Deus os abençoe. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e que esta palavra ecoe pelo dia de hoje no coração de vocês. Lembre-se, Deus te ama profundamente. Amém? Fica com Ele. Que Deus os abençoe. Até amanhã. Fiquem com Deus.